Boa noite, irmãos. Estão todos aí? Boa noite, irmãos. Boa noite, assim, vivos em Cristo Jesus. Crianças, desenho, vamos lá. O desenho vai ser legal. As pranchetas estão lá, ó, com a irmã Ediva. O desenho vai ser o seguinte. Vocês vão desenhar para mim o marido cuidando da sua esposa. Como que o marido deve cuidar da esposa? Vocês vão ilustrar isso, tá certo? Então pode ir lá pegar o desenho. Enquanto isso, irmãos, vamos abrindo nossas Bíblias aí no texto de Atos, capítulo 20. Nós vamos ler os 6 primeiros versos. Atos, capítulo 20, verso 1 a 6. Título da mensagem é o cuidado de Paulo com a igreja de Cristo. O cuidado de Paulo com a igreja de Cristo. A pergunta é, o que tem a ver o marido cuidar da esposa, né? O que isso tem a ver com o texto? Lá em Efésios, capítulo 5, verso 25, o próprio Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele vai dizer que o marido deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Esse é um modelo de relacionamento que nós devemos ter como marido e mulher. Então, como eu devo tratar a minha esposa? Como Cristo trata a igreja? Cristo grita com a igreja? Então, nós vamos modelando a nossa vida de acordo com aquilo que Deus fez em Cristo Jesus por nós. Ok? Faz sentido. Vamos ler a palavra do Senhor, Atos 20, de 1 a 6. Diz assim: cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipe e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana. Vamos orar? Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho para morrer por nós, para se entregar naquela cruz e pagar pelos nossos pecados. Obrigado pela tua palavra que nos guia, que é luz e lâmpada para o nosso caminho. Que o teu Santo Espírito nessa noite possa nos abençoar, possa nos transformar, nos curar, ó Deus, de todo e qualquer mal que possamos ter em nossa vida. Que a tua igreja seja edificada nessa noite pela tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Cuidado de Paulo com a igreja de Cristo. Nos nossos dias nós conseguimos perceber um movimento que tenta diminuir a importância da igreja, que tenta diminuir o valor que a igreja tem. Nós sabemos que existem diversas igrejas, diversas denominações, existem erros na igreja, existem escândalos na igreja. A igreja, de fato, é composta por pecadores, né? Então, o slogan da igreja é: sempre tem lugar para mais um pecador, sempre cabe mais um. Mas, independentemente disso, nós conseguimos olhar para a Escritura e entender que Deus ama a igreja.
O texto que eu citei, de Efésios, capítulo 5, verso 25, vai dizer que Cristo amou a igreja e se entregou pela igreja. Então, muitas pessoas dizem, Deus ama a todos, né? Deus ama todos igualmente. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Deus está dizendo que Cristo amou a igreja. Sim, pastor, mas isso não significa que Deus despreza as pessoas. Não, não é isso. Deus ama todas as pessoas, todas as criaturas, no sentido de que Ele cuida delas, de que Ele dá vida, de que Ele faz nascer o sol e cair chuva sobre o ímpio, sobre o justo. Deus ama nesse sentido. Mas o amor salvífico, o amor gracioso de Deus está na igreja, está no povo dele. Jesus morreu pelo seu povo. Jesus morreu e se entregou pela igreja. Então há uma frase famosa de João Calvino, um dos grandes teólogos reformados, que ele vai dizer o seguinte: olha, Deus é pai, mas a igreja é mãe. Em que sentido a igreja é mãe? A igreja é mãe no sentido de que nutre os seus filhos, de que cuida dos filhos de Deus. E também nós podemos dizer que a igreja gera outros filhos. Então, quando nós observamos o livro de Atos, nós vemos essa narrativa de como o evangelho se espalhou a partir de Jerusalém, a partir de uma cidade relativamente pequena, e está alcançando cada vez mais partes do Império Romano, rompendo aí até os confins da terra. E hoje nós estamos aqui, tempos depois, em um continente completamente diferente, porque esse evangelho é imparável, porque a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela avança. Porque o evangelho, ele vem rompendo barreiras, vem transformando vidas, sustentando a sua igreja. E nós fazemos parte, então, dessa história. Então, quando nós olhamos para o livro de Atos, essa é a nossa história, são nossos irmãos, é o nosso povo, são os nossos líderes. É a perseguição que a igreja enfrentou e enfrenta também nos nossos dias e vai enfrentar até a volta de Cristo. Então esse texto nos mostra o cuidado que Paulo tinha com a igreja. Paulo, ele se dedicou à igreja. Paulo, ele foi salvo por Cristo Jesus, ele teve seus pecados perdoados, ele poderia simplesmente parar e ir para casa, descansar, viver uma vida tranquila no campo, cuidando da sua horta, casar, ter filhos, viver enclausurado. Mas de alguma forma Paulo entendeu de que ele deveria se dedicar à igreja, de que ele deveria morrer pela igreja de Cristo, porque Cristo ama a igreja. Então é difícil olhar para algumas pessoas hoje que dizem mais ou menos o seguinte: não, eu amo Cristo, mas eu não gosto da igreja. Não, então você não conhece Cristo. Se você não ama a noiva de Cristo, você não conhece Ele. É a mesma coisa de alguém chegar lá em casa e falar assim: não, eu não gosto da sua esposa. Eu gosto de você, mas não gosto da sua esposa. Então tá bom. Né? Então ok, tchau e bênção. Impossível. Então esse texto nós vemos esse cuidado que o apóstolo Paulo tinha com a igreja de Cristo. Isso deve refletir também o nosso cuidado com a igreja. Cristo ama a sua igreja. Nós também devemos amar e cuidar da igreja. Verso de número 1, nós observamos aí como Paulo agiu após o tumulto que aconteceu em Éfeso. Então, domingo passado nós vimos que um ourives, ou o líder lá da classe dos trabalhadores, ourives, se levantou contra o evangelho. A cidade de Éfeso começou a ser transformada pela pregação, transformada pelo evangelho. Então imagine uma cidade grande sendo transformada pela pregação da palavra, pela igreja, a igreja avançando, pessoas se convertendo, pessoas confessando os seus pecados publicamente, abandonando falsas religiões. E aí então, em Éfeso havia aquele grande templo da deusa Diana, onde o comércio, grande parte do comércio girava em torno desse templo. Então, esse Demétrio, ele começou a observar que as vendas começaram a cair. Ele olhou o gráfico e falou: aqui vai dar ruim. O evangelho chegou e está tomando parte do nosso lucro. Não porque Paulo está vendendo alguma coisa, mas porque as pessoas estão deixando de comprar os ídolos.
deixando de cultuar a falsa deusa Diana. E aí então ele gera um tumulto na cidade. E esse tumulto foi algo perigoso. Paulo estava com o risco de perder a vida ali. Deus então o protege, Deus o guarda, e lá no verso 35 do capítulo 19, nós vemos que Deus usou o escrivão da cidade para apaziguar os ânimos ali da cidade de Éfeso. E agora no capítulo 20, o texto começa com essa ideia de que o tumulto cessou. Acabou-se o tumulto, e aí nós vemos a ação de Paulo, que vai na seguinte direção. Paulo então mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se. Então, o ministério de Paulo em Éfeso foi o mais longo. Paulo passou grande parte do seu ministério, da sua vida ministerial, na cidade de Éfeso. A cidade onde ele mais se dedicou, onde ele mais passou tempo foi Éfeso, aproximadamente 3 anos. Então ele conheceu muitas pessoas ali. Ele dava aula na escola de Tirano todos os dias. Paulo todos os dias estava ensinando ali por 3 anos aqueles irmãos. Então ele teve laços, amigos profundos ali. E agora chega o momento dele partir. Isso acontece após o tumulto. E nós vemos que Paulo simplesmente ele não vira as costas e vai embora. O texto vai nos mostrar que ele passa a confortar os discípulos antes de ir embora. Então, antes de partir, Paulo ele fortalece aqueles irmãos. E a gente pode se perguntar, mas como que Paulo fortaleceu os irmãos? Né? Eu quero fazer uma pergunta aqui para mim e para você. Como você se despediria de alguém? Como seria a sua despedida de alguém que você nunca mais fosse ver? E aqui Paulo não vai mais ver esses irmãos. Essa igreja vai ficar para a história. Paulo ele vai se encontrar mais à frente com os líderes dessa igreja, mas não com a massa, com os irmãos que ele conheceu, com as irmãs, com as mães, com os filhos que Deus deu ali a ele. Então é uma despedida real. Eu pergunto para você, como você se despediria de alguém? Ou quais seriam as suas últimas palavras para um grupo de irmãos, para uma parte da igreja? Então, Paulo aqui ele traz encorajamento para aquela igreja. Então, os efésios, aquela recém-igreja formada, passa então por um tumulto grande na cidade. E agora o grande líder está deixando a cidade. Isso poderia deixar os discípulos com medo. Poxa, o pessoal tentou pegar Paulo, ia matar Paulo, e agora ele está indo embora, a gente vai ficar na cidade, a cidade está empolvorosa. Qualquer coisa, qualquer outra situação pode explodir aqui, uma perseguição, e agora? O que vai acontecer com a gente? Então Paulo, ele cuida daqueles irmãos, ele não simplesmente abandona o barco, ele encoraja aquela igreja, antes de partir, ele encoraja então esses irmãos, ele conforta, ele fortalece. E a pergunta pode ser mais ou menos nesse sentido, mas como que Paulo encorajou aquela igreja? Como que Paulo fortaleceu aquela igreja antes de partir? Nós podemos usar o exemplo de Jesus, que da mesma forma, antes de ir para a cruz, ele dá um dos seus mais lindos discursos, lá em João, capítulo 16. E ele vai dizer o seguinte para os seus discípulos: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu creio que Paulo segue a mesma linha. Efésios, vocês vão ter outras aflições, não se enganem. O inimigo, o mundo é inimigo de vocês. Vocês vão passar por tribulações, por aflições, por dias maus, por dias difíceis. Mas tem de bom ânimo. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu Satanás. E ele nos dá gratuitamente essa vitória. Nós somos herdeiros de Cristo, nós somos filhos de Deus. Então o cristão, como nós lemos no início desse culto, o cristão é uma pessoa abençoada, com toda sorte de bênção espiritual. Por mais que você não se veja assim, Deus te vê assim. Você é abençoado, se você é em Cristo Jesus, você é uma pessoa abençoada. Você está num grupo seleto, num grupo escolhido, num grupo que Cristo morreu, sangrou. Um sangue precioso, não é o sangue de qualquer pessoa, é o sangue do Cordeiro, do Santo de Israel.
aquele que não tinha pecado, aquele que viveu uma vida pura, Deus encarnado, veio nesse mundo e padeceu naquela cruz. Esses dias eu me peguei pensando a seguinte reflexão: Deus, por que você me salvou? Um pecador tão miserável quanto eu. Por quê? Não tem resposta. Por que Deus salvou pecadores miseráveis como eu e você? O que nos resta é louvar a Deus, é engrandecer ao Senhor, ser grato a Ele por essa salvação. Então, o apóstolo Paulo, ele obviamente tem isso em mente, que os cristãos verdadeiros, eles são salvos, mas eles passarão por dias difíceis, por momentos maus, e eles precisam sim de encorajamento, precisam de alguém que os fortaleça, de alguém que possa os consolar, especialmente em dias difíceis. Então, eu quero trazer aqui para cada um de nós, seja alguém que encoraja o seu irmão na fé. Seja alguém que coloca ele para frente, não com mentiras, mas com verdades. Olha, você está passando por um momento difícil, por uma tribulação, mas Deus está contigo. Nem a morte pode te separar. Deus controla todas as coisas. Deus é soberano. Isso está no controle de Deus. Nós não entendemos por que você está passando por isso agora. Vamos orar. Vamos buscar a face de Deus. Mas confie no Senhor. Se fortaleça nele. Não ouça o mundo, não ouça o seu coração. Se volte para o Senhor. Então seja uma pessoa que encoraja o seu irmão. Conheça a palavra de Deus, conheça as promessas de Deus. E seja alguém que coloca a pessoa para frente, que console a pessoa nesses momentos difíceis. Então nós conseguimos perceber aqui o apóstolo Paulo, ao invés de ir embora, ao invés de fugir, ao invés de virar as costas, ele chama os discípulos e passa a encorajá-los, passa a fortalecê-los com a palavra de Deus, com o Santo Evangelho, com as promessas de Cristo Jesus. Você conhece as promessas de Deus? Se você conhece as promessas de Deus, você é alguém capacitado para encorajar outra pessoa. Pastor, eu não sei como é que faz isso, eu não sei como é que encoraja, eu não sei como é que eu posso fortalecer a vida dos irmãos. Com a palavra, com as promessas, com o Evangelho. É isso. Não tem segredo. Ou se tiver algum segredo, você já tem ele. Se você tem o Evangelho, se você é alguém salvo, se você foi consolado por Deus com a sua salvação, se você foi alcançado, você tem também para dar nesse mesmo sentido. Então, nós encontraremos, irmãos, pessoas ao nosso redor, ao seu lado, que passarão por dificuldades, por tribulações, por aflições. E nós devemos ser encorajadores na vida uns dos outros. Não é que nós podemos ser, nós devemos ser pessoas que encorajam uns aos outros. Em segundo lugar, nós vamos perceber também nesse texto o cuidado de Paulo mais abrangente com a igreja. O verso de número 2 vai dizer o seguinte: havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos, com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. Então Paulo, ele parte ali da cidade de Éfeso, que está na Ásia, né, na chamada Turquia, e ele vai para a Macedônia. E chegando lá, o que Paulo vai fazer? Leia aí no texto, verso 2. Ele vai fortalecer os discípulos. Ele sai de um encorajamento na cidade de Éfeso, ele passa para outro lugar, para outras igrejas, fortalecendo também aquelas igrejas. E aqui o texto diz que ele fez isso com muitas exortações. Aqui no original seriam muitas palavras. E que nós podemos entender que Paulo passa um tempo ali, um período, com essas igrejas, em estudos da palavra de Deus, em estudos do Evangelho, em pregações, em Bíblia. Ele injeta ali a vacina de Deus contra as heresias, contra os falsos mestres, contra os falsos profetas, contra Satanás. No domingo passado eu comentei algo mais ou menos assim:
se nós somos cristãos maduros, nós confiamos em Deus não pelas circunstâncias. A circunstância vai mudar, mas a nossa fé está firme no Senhor. Isso é sinal de maturidade. O outro sinal de maturidade é se nós somos levados por todo vento de doutrina ou não. Aquele que é fraco na fé, ele vai acreditar em qualquer coisa que lhe oferecerem. Qualquer falso profeta que chegar dizendo qualquer coisa que venha com um rótulo escrito Deus ou algo espiritual nesse sentido, o fraco na fé, a pessoa que não cresceu e não se fortaleceu, ela vai acreditar. E o inimigo, Satanás e os falsos mestres, eles usam a Bíblia. Satanás usa a Bíblia para enganar o povo. Então, Paulo ele passa a ensinar essas igrejas, nessas regiões. Ele passa a fortalecê-las com a palavra de Deus, com o estudo das doutrinas. E a gente não pode falhar nesse ponto. Nós precisamos conhecer mais a Escritura. Nós precisamos mais da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa habitar em nós. A palavra de Deus não pode ser um passageiro na nossa vida. Alguém que entra e sai. Um inquilino. Está um tempo e depois foi para outro lugar. Não, ela precisa habitar permanentemente. A nossa cabeça precisa ser cheia da palavra de Deus. Nosso coração precisa ser cheio da palavra de Deus. Cheio das verdades de Deus. Nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo onde Satanás está solto, enganando as nações, enganando as pessoas, onde existem falsos evangelhos, falsas religiões, falsos deuses, e vivemos também num corpo caído, com um coração corrupto. Então nós precisamos nos ancorar na palavra de Deus, e não em qualquer outra coisa. Eu estou sentindo, cuidado com o seu sentimento. Seu sentimento muda, seu coração muda. Então Paulo ele fortalece também aquelas igrejas com o ensino da palavra de Deus. Muitas exortações ou muitas palavras aqui no original. Nós conseguimos perceber também que Paulo, quando ele estava atravessando essas regiões, ele estava pensando não somente nessas igrejas que ele estava fortalecendo, mas como nós podemos observar, lá no verso de número 21, do capítulo anterior, Paulo tem o objetivo de ir a Jerusalém. E o que Paulo vai fazer em Jerusalém? Paulo vai coletar ofertas de outras igrejas e levar para Jerusalém, porque em Jerusalém, naquele tempo, havia uma grande fome. E os irmãos de Jerusalém estavam passando necessidade. Então Paulo ele tem um cuidado com a igreja que é amplo. Ele está observando não somente aqueles irmãos, mas ele está pensando nos irmãos lá de Jerusalém, nos judeus que ficaram lá, que agora estão passando necessidade com a grande seca que chegou. O texto que nós lemos de 2 Coríntios, capítulo 9, Paulo está dizendo exatamente dessas colheitas aqui. De levar esses valores para Jerusalém, para suprir aquela igreja, para suprir a necessidade daqueles irmãos. E é interessante que nessa viagem, nesse momento, Paulo escreve também a sua carta aos Romanos, que é a maior das suas epístolas, que é a mãe das epístolas. Então Paulo, ele passou a vida toda preocupado com a igreja. Paulo se entregou de corpo e alma à edificação da igreja de Cristo. Paulo respirava a igreja. Paulo amava a igreja. Ele vai morrer pela igreja. A história vai nos dizer que ele foi decapitado por fidelidade a Cristo. Ele perde a sua vida por amor ao povo de Deus. Então isso nos ensina. E esse amor não é simplesmente o amor de Paulo. É o amor de Cristo no coração de Paulo pela igreja. Pelo povo de Deus. Então o cuidado de Paulo, o amor de Paulo é muito maior do que nós podemos pensar ou observar numa olhada muito superficial. Paulo, ele pensa, então, não só nas igrejas ali que ele está passando na Macedônia, mas também lá em Jerusalém. E algo interessante também, nós podemos observar que esse valor que ele vai levar para Jerusalém tem um fundamento. Paulo entende o seguinte, olha, os gentios,
que não faziam parte do povo de Deus, os gentios que não são filhos de Abraão, eles têm uma dívida com os judeus. Eles têm uma dívida com a igreja de Jerusalém, com a igreja mãe. Foi a igreja mãe que enviou, foi a igreja mãe que espalhou os apóstolos para pregarem o evangelho, para plantar em outras igrejas. Então é mais ou menos o seguinte, por exemplo, vou só pedir para o Natan, abaixa um pouco esse ar-condicionado, senão os irmãos aqui vão congelar. Nós somos presbiterianos e não sorveterianos, né? Então Paulo consegue enxergar uma unidade no corpo de Cristo maior também. Então para Paulo, a igreja de Jerusalém são irmãos, e os gentios também são irmãos agora. E formam então uma só igreja, um só corpo de Cristo, em locais diferentes, culturas diferentes, eles são judeus, eles vão continuar ainda observando algumas festividades judaicas. Os gentios não, foram livres nesse sentido dessa lei cerimonial. Mas são irmãos, estão juntos. Então Paulo também olha essa unidade da igreja. E nós devemos também olhar nos nossos dias. Eu comentei em outro momento, eu creio que foi na escola dominical, que nós muitas vezes nos tornamos arrogantes por conta da nossa teologia. Nós nos tornamos pessoas insuportáveis. Se a gente permitir, nós nos tornamos fariseus. Se a gente deixar o barco andar, nós seremos pessoas chatas. Porque nós vamos ficar caçando erros doutrinários nas músicas, nos cultos, na teologia das pessoas, de outras igrejas, de outras denominações. Eu creio que esse não é o objetivo nosso. Nós não somos fiscais das outras igrejas. Nós precisamos fiscalizar a nossa vida, a nossa igreja. Nós precisamos manter, sim, a palavra de Deus pura aqui nesse púlpito. Cada irmão é responsável por isso. Mas nós vamos encontrar irmãos em outras denominações, em outras localidades, que são filhos de Deus, que confessam o mesmo Cristo. Então, como que a gente pode compreender se aquela igreja, se aquele irmão, ou se aquela pessoa que diz que é cristã, ela é de fato cristã, e eu posso chamar ela de irmã, eu posso chamar ela na minha casa para tomar um café, mesmo ela sendo de outra denominação. Eu creio que um dos pontos que nos ajudam a entender essa unidade é os pontos centrais da doutrina cristã, que não podem ser movidos, que não podem ser alterados. E a gente precisa bater o pé em relação a isso. E essa centralidade, essas doutrinas centrais, nós podemos conhecê-las através do credo apostólico. Quem conhece o credo apostólico aí? Ali, nesse credo, é chamado credo apostólico, não porque os apóstolos criaram esse credo, ensinaram esse credo, mas porque esse credo reflete as doutrinas dos apóstolos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Olha só, isso não é coisa de católico, não. Tem gente que acha que o pastor estava rezando o credo lá. Não estou rezando. Primeiro que o credo não é uma reza. O credo é um conjunto de doutrinas fielmente tiradas do Novo Testamento. Então, quando se dizia creio em Deus Pai Todo-Poderoso, mais ou menos o seguinte, havia nos tempos da igreja primitiva uma heresia que dizia mais ou menos o seguinte, olha, o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, um Deus severo, com um chicote na mão, e o Deus do Novo Testamento é outro, Deus bonzinho, Deus que ama todo mundo. E aí o credo foi criado nesse sentido, olha, nós cremos em Deus Pai, o Pai de Jesus Cristo, mas Ele é o Criador do céu e da terra, dizendo, olha, há uma unidade nesse Deus. Eu creio em Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi morto, crucificado, morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Então, todas as afirmações do credo apostólico precisam ser afirmadas por todos nós. Olha a seriedade. Se alguém aqui discorda de qualquer ponto do credo apostólico, você está em sérios problemas. Seríssimos problemas. Porque ali nós temos, então, esse conjunto de doutrinas centrais. São pilares da igreja e não podem ser retirados. São dogmas. Não devem ser, não podem ser alterados. Porque são a verdade de Deus. É um resumo ali, a concentração dessas doutrinas preciosas. Então, há uma unidade no corpo de Cristo maior do que a gente pode enxergar. Então,
Você vai encontrar na sua caminhada, na sua jornada, pessoas que são de outras igrejas, que são de outras denominações, e você deve amá-las, e que são seus irmãos, apesar de não concordarem com todas as partes da nossa doutrina. Por exemplo, eu quero avançar logo após isso. Não, mas a igreja X, ela batiza mergulhando, e vocês aí presbiterianos, vocês batizam com água na cabeça. Nas igrejas lá não se batizam crianças, vocês presbiterianos, vocês batizam crianças. Tá bom, meu irmão, tá bom. Então vamos caminhar. Você quer que conversa lá com o meu presbítero, com o meu pastor, vamos aqui no chat GPT, eu vou trabalhar isso aqui se eu não souber. Mas isso não é central. Isso não é central. Não é. Não tem um problema. Nós não temos problema. Se chegar alguém aqui de outra denominação, ou alguém aqui, não, pastor, eu quero que você me batize lá no Lago Paranoá. Eu vou tentar demover ele dessa ideia. Falar, irmão, olha só, a Bíblia não fala sobre... Não, pastor, mas eu quero. Falar, tá bom, irmão. Vamos lá pro lago, vamos levar a igreja toda para lá. Se a igreja quiser ir, a gente vai. A gente não tem problema com isso. Agora, se a pessoa discorda de um ponto central, se ela disser mais ou menos o seguinte, olha, Jesus Cristo não é Deus. Eita, aí é problema. Não, a palavra de Deus tem erro. Opa. Não, eu não acredito no Espírito Santo. Eu não acredito que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. Não, peraí. Aí eu não vou nem te chamar de irmão mais. Aí há uma separação teológica, uma separação espiritual em relação a isso. Então, Paulo, ele tem um cuidado abrangente com a igreja de Cristo. Ele enxerga a igreja de Cristo de uma maneira mais ampla. Nós também devemos enxergar dessa forma. Verso número 3, nós observamos aí que o apóstolo Paulo, ele está sempre na mira do inferno, né? Parece que ele não passa um capítulo sem alguém jogar uma pedra nele, sem ele ser perseguido, sem alguém fustigar ele com vara. Perseguido, é alguém que o inferno odeia, que o reino das trevas tem como alvo. Quero derrubar esse cara de qualquer jeito, causa tumulto, faz conspiração. E aqui nós lemos que houve então uma conspiração por parte dos judeus para matar o apóstolo Paulo. A ideia é que ele foi para o porto e ele ia pegar um barco, e essa era a época da Páscoa, e provavelmente o barco ia estar apinhado de judeu. E esses judeus aqui, não convertidos, eles odeiam Paulo, odeiam o Evangelho, odeiam Cristo. E eles então armaram uma emboscada para o apóstolo Paulo. Então nós temos essa parte da palavra de Deus que nos mostra esse ódio do mundo contra nós. O ódio de homens que não se dobraram ao Evangelho contra o povo de Deus. Isso está bem escrito aqui. E eu creio que um ponto triste é que são judeus pelos quais a antiga aliança foi guardada. Esse pessoal era para ter preservado ali o culto, o sacerdócio, todas as coisas, as alianças. E quando o Cristo chegasse, eles deveriam ser os primeiros a se render, porque eles conhecem as promessas de Deus, ou deveriam conhecer. Mas o Cristo chega e eles rejeitam o Messias. E agora perseguem os apóstolos e Paulo e os demais irmãos que promovem o Evangelho. Então, da mesma forma, a igreja como um todo, ela é alvo do inferno, ela é alvo de Satanás. Tinha um pastor, não, ele ainda está vivo, que ele dizia mais ou menos o seguinte, que nós estamos na mira do inferno, nós estamos sob a proteção de Deus. Há essa tensão espiritual contra o povo de Deus. Há um ódio mortal de Satanás contra a sua vida, se você é um cristão. E nós não ignoramos as artimanhas do inimigo. Ele tenta, de todas as formas, atrapalhar a vida da igreja, paralisar o povo de Deus, afastar a sua vida da comunhão com Cristo, tentar frear você de crescer, de progredir, de se enriquecer com a palavra de Deus, com as doutrinas da graça. Tudo isso é ação do inimigo. O inimigo trabalha para que isso não aconteça. O inimigo não pode atacar a Deus, mas ele ataca o povo de Deus, ele ataca a palavra de Deus, ele ataca o Evangelho. Então, nós, nesse sentido, estamos sim na mira do inimigo. Nós estamos debaixo da proteção
de Deus. Aqui Paulo, ele vai perceber, ou alguém vai perceber essa conspiração, e ele então muda a sua estratégia, muda o rumo da sua viagem. Ele volta para Macedônia. Então ele havia passado pela Macedônia e ele desce a Acaia, a região de Corinto ali, e dali ele queria ir para o continente. E antes de pegar o barco, ele vê, no popular seria a casinha tá armada, ele não vai falar, aqui não vai dar. Ele volta para Macedônia. E aí, para finalizar esse cuidado da igreja, ou com a igreja, nós observamos aí no verso 4, que Paulo ele tinha vários companheiros na caminhada. O apóstolo Paulo, apesar de ser o grande apóstolo, ele não andava sozinho. Ele tinha irmãos, ele tinha companheiros que o ajudavam, que o consolavam também. E aqui eu quero deixar um ponto bem claro para cada um de nós. Então você é alguém que deve fortalecer as outras pessoas. Mas você também é alguém que precisa ser fortalecido pelas outras pessoas. É interessante porque nós não gostamos de contar ou de comentar das nossas fraquezas com ninguém, não é mesmo? As nossas lutas, as nossas batalhas, aquilo muitas vezes que aflige o nosso coração, às vezes nós somos duros em compartilhar essas coisas. Eu não quero falar dessas questões do meu coração. Eu não quero falar, porque vai parecer que eu sou fraco, vai parecer que eu sou um pastor fraco, vai parecer que eu sou um líder fraco, vai parecer que eu sou um irmão menos espiritual, porque eu estou passando por essa situação, porque a minha família não está perfeita, porque a minha vida não está perfeita, porque eu tenho ainda lutado com algumas coisas na minha vida. Você tem lutado com algo na sua vida? Sua família está perfeita? Sua vida está perfeita? Eu creio que não. Não, ainda não. Vivemos nesse mundo aqui caído, a perfeição está do lado de lá. Até lá, nós vamos lutar, nós vamos viver em meio ao mundo caído, um corpo caído, um coração quebrado, com riscos de em algum momento da nossa jornada, da nossa caminhada, a gente pisar em alguma mina e explodir. E a nossa vida virar de ponta cabeça. Então, você é um encorajador, você deve ser alguém que fortalece o seu irmão, mas você também é alguém que precisa ser fortalecido. Então, nós vivemos nesse balanço, e isso é a igreja. Então, o grande apóstolo Paulo, ele foi acompanhado aqui por outros irmãos. E aqui são, esses nomes citados aqui são líderes das igrejas, que vão unir-se ali a Paulo para escoltá-lo também, escoltar o dinheiro que ele está levando, porque esse dinheiro é importante. E o apóstolo Paulo é alguém importante. Ele tem levado o evangelho, ele tem sido alguém usado por Deus. Ele precisa de proteção, precisa de abrigo, precisa de consolo, precisa de alguém caminhando do seu lado. E Lucas, nesse momento, Lucas mais uma vez ele se coloca aí também nesse texto, né? Perceba aí. Verso número 6 vai dizer o seguinte: depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos. Lucas, ele entra também nesse grupo de amigos de Paulo, de companheiros de Paulo. Então você tem irmãos que te ajudaram na sua caminhada, você tem pessoas que te fortaleceram quando você estava fraco. Pastor, mas eu não sei como é que fortalece. Bom, pergunta para a pessoa como é que ela está. Como é que você está? Como é que está a sua família? Você tem passado por alguma... Posso orar por algum motivo? Você tem algum pedido de oração? Vou colocar no meu caderninho, vou orar por isso. Maravilha. Uma das melhores notícias que eu tenho no meu ministério é quando alguém fala assim, tenho orado por você. Tenho orado pela sua família, pastor. Isso é maravilhoso. Porque eu preciso de oração. Não sei você. Eu preciso. Então a igreja é esse grupo de pessoas que em um momento vão fortalecer, mas no outro momento vão precisar ser fortalecidos. Vão precisar de encorajamento, vão precisar de uma palavra quente, que aqueça o coração. Então você é essa pessoa que fortalece, mas também é fortalecido pelo ministério uns dos outros. E o que nós conseguimos perceber então nesse texto
esse cuidado que Paulo tinha com a igreja e que, na verdade, reflete o amor de Cristo pelo seu povo. O amor de Cristo por mim e por você. O amor de Cristo por essa comunhão, por essa reunião que nós temos aqui. Então, nós vamos tomar a ceia, nós vamos participar da ceia e nós poderemos observar os nossos irmãos, lado a lado, partilhando o pão de Cristo, partilhando o sangue de Cristo. E essa igreja, ela é um pouquinho daquilo que experimentaremos na eternidade. A igreja é um reflexo daquilo que é eterno. Eu quero encerrar com uma frase. Eu não sei quem cunhou essa frase, mas eu tenho usado ela constantemente. E essa frase é a seguinte: se você quer se envolver com algo que dure uma estação, plante flores. Se você quer se envolver com algo que dure uma vida inteira, plante uma árvore. Mas se você quer se envolver com algo que dure a eternidade inteira, se envolva com a igreja de Cristo. Edifique, fortaleça a igreja de Cristo. Você estará se envolvendo, você estará entrando no plano eterno de Deus. Você está indo no fluxo para onde Deus está apontando, para onde o poder de Deus está apontando, para onde Cristo está cavalgando, avançando com o Evangelho, avançando com a igreja. Não tem nada que nos dê mais sentido para a vida do que se envolver com Cristo, com as coisas de Cristo. A vida, essa vida aqui vai passar, essa não é a nossa vida. Mas a igreja vai ficar, até Cristo voltar. Então, se envolva, sirva, dedique-se a Cristo e à sua igreja. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé. Pai Santo, nós te bendizemos, te agradecemos pelo teu grande amor por nós, pecadores. Nós te louvamos pelo sangue precioso do Cordeiro, que sangrou naquela cruz, que padeceu, que recebeu a ira, justa ira, pelos nossos pecados. Foram os nossos pecados que caíram sobre o teu Filho amado, sobre Jesus, nosso Senhor, nosso amado Salvador. Pai, nós reconhecemos que precisamos ser pessoas que fortalecem umas às outras, mas também reconhecemos que precisamos ser fortalecidos nos momentos críticos, nos momentos difíceis da nossa vida. Que o teu Espírito Santo possa vir sobre nós, sobre essa casa, sobre esses corações, e nos dar esse amor profundo, e nos dar essa comunhão profunda, esse companheirismo, Pai. Nós precisamos disso, a nossa alma carece, não somente de Ti, mas também dos nossos irmãos. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.